Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de História, número 53. E eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história do vestuário, da roupa que a gente veste. Será que a roupa que você veste hoje foi sempre assim? Será que o estilo das calças, o estilo das blusas, o estilo dos vestidos foi sempre esse? Ou será que com o passar do tempo ele também muda? Vamos descobrir? Olha só, para essa aula você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção como tem sido nas outras, para que você possa entender o que significa então esse tempo que está acontecendo, essas mudanças das coisas. Para depois você vai usar o caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor. Então vamos lá? Bom, nada melhor que começar com uma história? Olha a história que a Prof trouxe aqui. É a roupa nova do rei. Essa aqui, ela é uma versão de um clássico dos contos de fadas de Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Vamos ver o que acontece? Olha só. Era uma vez um rei muito vaidoso. Dois forasteiros quiseram se aproveitar disso e disseram às pessoas do reino que eram mestres em tecer um pano especial, invisível para os tolos e incompetentes. O rei logo mandou chamar os dois sujeitos, animados com a ideia de ter roupas que, além de belas, também iriam desmascarar aqueles que não merecem cargos de confiança da corte. Os dois viajantes receberam uma boa soma em dinheiro, também pediram uma sala, um tear, fios de seda e ouro para começar a tecer uma nova roupa para o rei. Depois de 5 ou 6 dias, o rei, ansioso, resolveu visitar os tecelões, acompanhado pelo primeiro-ministro e pelo seu conselheiro. O ministro chegou em frente ao tear e nada viu. Quando os tecelões lhe perguntaram se o padrão do tecido era do seu agrado e se as cores se harmonizavam, eles disseram que sim. O ministro contou ao rei sobre o progresso da confecção e o bom gosto dos dois profissionais. Na cidade, só se falava sobre a nova roupa, que possuía poderes mágicos para desmascarar ministros e secretários, tolos e incompetentes. Depois de 5 ou 6 dias, o rei ansioso resolveu visitar os tecelões, acompanhado pelo primeiro-ministro e pelo seu conselheiro. O rei não viu nada além de um tear vazio. Isso que queria dizer que ele não era digno de ocupar o seu cargo, pensou. Então elogiou muito o trabalho dos tecelões. Nenhum membro da corte confessaria que não via nada. Afinal, ninguém queria ser considerado indigno do cargo que ocupava. Enquanto isso, os espertos tecelões sorriam satisfeitos. 2 dias depois, os tecelões se apresentaram na corte, levando a roupa para que o rei pudesse desfilar na parada militar, que aconteceria naquele mesmo dia. O rei foi para a frente do espelho e tirou as roupas que vestia, e os tecelões fingiram entregar a ele primeiro a túnica, depois a calça e por último a capa com a sua longa cauda. Em volta dele, os cortesões se desmanchavam em elogios. A nova roupa do rei. Lá fora, 4 soldados em trajes de gala, segurando uma tenda, guardavam o rei para o desfile. O cortejo começou e ninguém conseguia ver a roupa do rei, mas é claro que ninguém confessava isso, pois corria o risco de se passar por tolo ou incompetente. De repente, um garoto apontou para o rei e gritou: "O rei está nu!" Um dos populares disse que aquela era a voz da inocência, pois as crianças não mentem, diz o que vê, e logo todos começaram a rir. O rei ouviu tudo e cada vez mais se convencia de que foi enganado. Os charlatões fugiram com o ouro e nunca mais foram vistos. O rei aprendeu que a vaidade excessiva poderia ser muito perigosa para ele e para todo o reino. E aí, o que você achou dessa história? A nova roupa do rei.
que você achou? Já imaginou com uma roupa dessa? Isso já ia dizer, né, o que você era. Então, olha a ideia que eles tinham. E como era essa roupa do rei? Não existiam, né? Não existia essa roupa. E você percebeu que para construir, para fazer a roupa, já era de um modo diferente. O que eles precisavam? Do tear. E desse tear é que eles iriam fazer o tecido, e esse tecido que seria a roupa. Igual a gente. Hoje em dia a gente já compra a roupa pronta, não é? Mas antigamente não. O processo de fazer uma roupa era bem diferente. Então ia uma pessoa, tiravam as medidas, ou ia num modista e lá eles iam fazer. Mas vamos entender um pouco sobre o que eram essas roupas? A roupa do rei, ela não existia porque eles eram um charlatão, não é? E eles falaram assim, olha, a roupa, se a pessoa ela for digna, fica bem bonita e aparece. Se a pessoa não for boa, então ela desaparece. E foi o que eles falaram. Agora, quais são as roupas que a gente usa hoje em dia? O que a gente usa? Será que são as mesmas de antigamente? Nós usamos então bermuda, camiseta, né? Nós usamos calça, jaqueta, blusa, meia. Tudo isso a gente usa. Será que antigamente também era assim? Então vamos descobrir? Na aula de hoje nós vamos descobrir um pouco sobre a história então das roupas, né? Da onde que surgiu? Como será que começou? Então, bem no começo, como eles caçavam, né? Era o predomínio da caça, da pesca, as roupas eram feitas do quê? De couro de animal. Então eles perceberam que aquele couro do animal, eles poderiam então fazer uma roupa para ficar quentinho. E no fim, então, era a pele dos animais, eram origem, né? Então, as roupas que hoje a gente usa de tecido. Essa imagem é do filme dos Grudes, não é? Olha só a roupa que eles usam, são as peles dos animais. É claro que ali é em forma de desenho para que a gente possa entender. Olha só, aqui a prof trouxe uma linha do tempo das roupas das mulheres. Então, lá em 1900, que é muito tempo atrás, muito mesmo, olha só, então o chapéu, eram os vestidos longos, né? As mulheres usavam muito chapéu, tanto é que fora de casa elas tinham que usar, era uma questão, então, até de ter postura, né, de ser alguém na sociedade. E olha só, conforme as coisas foram, o tempo foi passando, foi tendo menos tecidos, né, até que chega em 1990, é para cá que é a roupa que a gente começa a usar, então as calças e tudo mais. Até então era muita saia e vestido que as mulheres usavam. Agora, os homens, olha só, o que você pode notar nessa linha do tempo das roupas dos homens? É muito diferente? Não, né? O que começavam então de terno e gravata só foi mudando os modelos, mas que continua até hoje. E até hoje a gente vê, né, as pessoas que usam terno, né, camisa social e tudo mais. Então, sempre era muito elegante. As pessoas, elas tinham na cabeça delas que elas tinham que estar sempre muito bem arrumadas, muito bem vestidas. Se você for ver os novelas, filmes mais de épocas, você vai ver que a roupa que eles usavam, as mulheres usavam muitas saias. Quando as mulheres começaram a vestir calças, foi um danado de um rebu. Todo mundo começou a falar, como assim? Mulher usar calça? E com o tempo, hoje em dia, é normal a gente usar. Existem muitas pessoas que não gostam de usar calça, as mulheres, né, que gostam de usar saias, até por algumas questões culturais e tudo mais. E que hoje em dia, para elas, para outras pessoas, podem olhar e dizer, nossa, mas você só usa saia? Existe isso também. Então, olha só. As duas imagens, elas nos mostram as roupas ao longo do tempo, né? Então, conforme os anos foram passando, elas vão se modernizando. E também, a moda, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. O que significa isso? Quer dizer que ela inicia de uma maneira, com o passar do tempo vai vindo outras tendências.
Você sabia que muito antigamente as pessoas gostavam de usar roupas com bolinhas, as mulheres, vestidos de bolinha e tudo mais. Aí passou um tempo e aquilo já era, é cafona, nada a ver usar. Agora volta novamente, o xadrez é a mesma coisa e assim por diante. Então as roupas elas vão se transformando ao longo do tempo. As vestimentas são um ótimo caminho para mergulhar no passado, analisar a forma de um povo se vestir e é possível a gente entender alguns hábitos e sua forma de agir. Não é em todo lugar no mundo que elas se vestiam daquela maneira. A gente pode entender a forma de pensar daquele lugar, né? Olhem só, nessa imagem de desenho a gente vê, né, a forma que muitas pessoas usam, forma de rei, de rainha, né, a forma dos egípcios, até a forma que a gente usa hoje em dia, tá? Você sabia que em alguns lugares no mundo as roupas são bem diferentes do que a gente usa hoje em dia aqui no Brasil? Sim, vamos conhecer algumas. Olha só, no Japão, né, que eles usam. É claro que essas roupas, elas são culturais, ou seja, são características de um povo que em algum momento da história eles vestiram, tá? Não é que eles saem o tempo todo naquele lugar. Então, olha as roupas aqui, nós temos das geishas, né? Aqui os samurais, né? A ideia disso. Nós temos da Escócia, a forma cultural deles era os homens sim usavam saias que na verdade tem um nome específico e se a gente chama de saia pode até ser uma forma da gente estar insultando eles. Na África, né, as roupas são muito coloridas, né, a ideia cultural deles, da alegria daquele povo, da dança. É claro que se a gente vai de camiseta e calça jeans não tem problema nenhum, porque é algo cultural que eles têm. Aí nós temos na Índia, né, as roupas. Esse aqui é costume deles, eles usam mesmo, né? Então eles têm todos esses tecidos, as encharpes, a maneira de se vestir, as mulheres de se pintarem também. Muitas delas que escondem o rosto, usam o véu, que é uma questão bem cultural daquele lugar. Na Turquia, né, eles usam as túnicas, até por uma questão do lugar ser muito quente. Então, para eles também não se queimarem. Então, tem tudo isso, né? As mulheres com os vestidos, com muitas rendas e tudo mais. Então, viram só que as vestimentas, elas não fazem apenas parte do, vamos criar uma roupa. Não, elas fazem parte também da cultura daquele povo. Se a gente for olhar lá na história dos reis e das rainhas, olha quantas roupas eles usam de maneira diferente. A nossa, se a gente for olhar nessa linha do tempo que a prof mostrou, os vestidos, as saias, as cores, tudo isso vai se transformando. O que uma época vai ser meio que cafona, para outra época vai ser o grande luxo. É isso que preciso. E essa é a arte da moda, que ela está sempre se renovando e trazendo o passado. O xadrez teve uma época que quem usava xadrez era cafona. E depois, nossa, isso era moda. Então ela vai sempre se repaginando. As roupas, os vestidos e tudo mais. Olha aqui no Japão, né? Olha as roupas coloridas, né? A forma de se vestir e tudo mais. Na Escócia, né? Com as saias, com a maneira da cultura, olha o xadrez. Então tudo isso faz parte da ideia deles. A cultura da África, né? Sempre muito colorida, com muito amarelo, e dá uma ideia de alegria, né? A Índia também, até por ser um lugar bem quente. Lá as mulheres têm que cobrir o rosto. Então, por isso todos esses panos e tecidos que eles utilizam. E para eles é a moda, para eles é bonito. Então, essa é a ideia da moda. Talvez a forma que a gente se vista seja bem diferente para alguns povos também. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa cultura das roupas que a gente tem e que ao longo do tempo elas foram mudando também. Certo? Então, fique com a sua atividade, vá no guarda-roupa da avó, do vô, vai ver em fotos que eu tenho certeza que você vai achar muitas roupas e estilos bem diferentes do que você conhece hoje. Tá certo? Então, fique com a sua atividade, capricha aí e até a próxima aula!